Boa tarde a você, telespectador do programa O Povo de Deus. No programa de hoje, você vai conferir, claro, o Santo do Dia. Você também vai conferir o Evangelho do Dia com o Padre Ribamar. E também, claro, muita informação aqui no programa O Povo de Deus. E o programa de hoje está sendo apresentado aqui na paróquia de São Benedito, que fica aqui localizado no centro de Caxias. Hoje, dia 4 de agosto, dia de Santo Cura d'Ars. De origem pobre e humilde, João Maria Vianney nasceu perto de Lyon, na França, pouco antes de irromper a Revolução Francesa em 1786. No batismo recebeu o nome de João, ao qual acrescentou o de Maria por especial devoção à Virgem. No entanto, é universalmente conhecido como Santo Cura d'Ars, pequena aldeia onde exerceu seu ministério pastoral por mais de 40 anos. Quando jovem, teve complicações com o serviço militar durante o Império Napoleônico, pelo que teve que viver escondido, exposto a graves perigos, cerca de 2 anos. Desde pequeno queria ser padre a todo custo, mas esbarrou em 2 obstáculos: pobreza e, sobretudo, a escassa inteligência. Com 20 anos entrou no seminário, mas foi demitido por falta de inteligência. O estudo do latim parecia superar sua capacidade. Insistiu para entrar na congregação dos irmãos das escolas cristãs, mas não foi admitido pelas mesmas razões. Finalmente, quando parecia um caso perdido, seu antigo vigário, que lhe conhecia as altas virtudes de piedade, pureza e sacrifício, aceitou prepará-lo em particular e conseguiu convencer o bispo a que o ordenasse sacerdote, comprometendo-se a orientá-lo no campo da doutrina e da pastoral por mais 3 anos. Vianney tinha 32 anos quando o arcebispo de Lyon lhe confiou o pastoreio da aldeia de Ars, que contava uns 300 habitantes. Ars já tinha sido paróquia, mas a Revolução Francesa a reduzira à capelania, anexas a Misiréus. O povo, todavia, sempre chamou Vianney de cura, pároco. Na chegada do nosso santo, Ars era um lugar sem religião, a igreja sempre deserta. O povo não frequentava os sacramentos, o domingo era profanado. As únicas promoções eram os bailes e os cabarés. "Que vou fazer aqui?", disse o padre ao constatar a triste situação religiosa. "Nesse meio, tenho medo até de me perder." Mas ele era santo, não desanimou. Fixou sua residência na matriz e se entregou à vida de oração intensa e penitência pela conversão dos paroquianos. De manhã à noite avançada, com pequenas interrupções, ficava de joelhos diante do altar do Santíssimo Sacramento. Não tinha empregada. Ele próprio preparava as refeições, sempre muito pobres, e cuidava do serviço de limpeza da casa e da igreja. Quando o povo começou a admirar essa vida austera e santa, João Maria iniciou as visitas às famílias, falando-lhes de Deus, das coisas sagradas, dos deveres cristãos. Depois começou a moralizar a pequena aldeia, combatendo os vícios, as bebedeiras, os bailes, os trabalhos aos domingos, as blasfêmias, etc. Sua arma principal era a pregação e a catequese, muito simples, mas sustentada pela oração e rigorosa penitência. O curioso é que aquele humilde pastor de aldeia, pobre, penitente, de inteligência pouco brilhante,
atraiu aos poucos milhares e milhares de pessoas de fora. Seu confessionário começou a ser assediado dia e noite, de modo que o padre não tinha tempo de se alimentar nem de descansar. Foi essa a ocupação principal dos seus últimos anos de vida. O que iam buscar em Ars tantos peregrinos da França e da Europa? Um romeiro respondeu: vi Deus num homem. Os poderes públicos tiveram que providenciar a construção de uma estrada de ferro para levar os peregrinos à humilde aldeia de Ars. João Maria Vianney faleceu consumido pelo rigor da penitência na idade de 73 anos. A Igreja o proclamou patrono dos vigários. Deus de poder e misericórdia, que tornaste São João Maria Vianney um pároco admirável por sua solicitude pastoral, dai-nos por sua intercessão e exemplo conquistar no amor de Cristo os irmãos e irmãs para vós e alcançar com eles a glória eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São João Maria Vianney, rogai por nós. Eu tenho fé, Senhor, eu tenho fé. Eu tenho fé, Senhor, eu tenho fé. O Evangelho que vamos proclamar hoje, Mateus capítulo 15, versículos de 1 a 2 e de 10 ao 14. Então, alguns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, dirigiram-se a Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos desobedecem à tradição dos antigos? Eles não lavam as mãos quando vão comer. Jesus chamou a multidão e disse: ouvi e compreendei. Não é aquilo que entra pela boca que torna alguém impuro, mas o que sai da boca. Então, os discípulos se aproximaram e disseram-lhe: sabes que os fariseus se escandalizaram ao ouvir tuas palavras? Ele respondeu: toda planta que não foi plantada por meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os. São cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois caem no buraco. Palavra da salvação. Querido povo de Deus, para Jesus, ele vê o que é essencial. A ação de Jesus, suas palavras, nos ajuda a perceber também o que é essencial na nossa vida e o que é simplesmente a tradição. Não é que a tradição seja ruim. Hoje esse evangelho até parece com o que estão dizendo em época de pandemia, lavar as mãos, mas o cuidado é bem maior com a vida. Poderia se acrescentar: lave as mãos, use máscara, estou assim porque estou só. Seja bom, seja honesto, seja fiel, não seja corrupto, seja sincero, seja verdadeiro, tenha juízo. Podiam dizer tantas coisas. Para Jesus, ele vai além de uma coisa puramente cultural. E ele vê que é importante aquilo que é ético. Queridos irmãos e irmãs, às vezes pode ser que a pessoa fique preso naquilo que é acidental, ou seja, que não é tão importante, e se esquece de dar valor a uma coisa muito mais importante. Quem se apega em muitas coisinhas pode esquecer o essencial. Como aquele pensamento: quem quer tudo o que vê, não vê o que quer. Por isso, para Jesus,
ninguém pode perder de vista o essencial. E Jesus via que faltava naquele grupo ali a caridade, que Deus tanto tinha falado, o amor ao próximo. Jesus não quer um intelectual das coisas de Deus só daqui para cima. Ele falava também com os fariseus. Não é só o teólogo daqui para cima. Ele quer o teologal. O que é o teologal? Aquele que assume na sua vida o que Deus falou, o que Deus ensina, uma profunda experiência com Deus e vive o amor. No mês vocacional, queremos dizer que todos nós somos vocacionados do Pai, a não ficar pegado nas coisas pequenas, mas nessa retidão que Jesus nos ensina, nos grandes valores éticos que Ele praticou, vivenciou e agradou o Pai com sua vida, porque Ele fazia bem todas as coisas. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes que te formasses dentro do ventre de tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia, te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi, onde te envio irás, o que te mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei. Não temas anunciar-me, por tua boca eu falarei. Hoje te dou meu povo para arrancar e demolir, para edificar, construirás e plantarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti? Homem de Deus,
escolhido entre as nações, profeta do Senhor, vai falar aos corações. Solta a tua voz, o povo quer ouvir a palavra que habita em ti. Tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote do Senhor. Tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote do Senhor. Homem do altar, outro Cristo em oblação, és o sacerdote que consagra o vinho e o pão. Reza com teu povo, santo e pecador, eis aqui o mistério do amor. Tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote do Senhor. Tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote do Senhor. Homem do povo, bem unido em comunhão, és o bom pastor que conduz nossa missão. Deus te escolheu, Ele te enviou, o Espírito te ungiu, te consagrou. Tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote do Senhor. Sacerdote para sempre, tu és sacerdote do Senhor. Chamou e me disse: vem meu filho, eu preciso de ti. O Senhor me chamou e me disse: vem meu filho, eu preciso de ti. Vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. Meu campo é grande, poucos operários chegaram lá. Meu campo é grande, poucos operários chegaram lá. Vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. Meu pai te chama porque te ama, meu pai te chama e te espera lá. Meu pai te chama porque te ama, meu pai te chama e te espera lá. Vai trabalhar, vai trabalhar,
preciso de ti. Vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. O meu campo é grande, poucos operários chegaram lá. O meu campo é grande, poucos operários chegaram lá. Vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. Meu pai te chama porque te ama, meu pai te chama e te espera lá. Meu pai te chama porque te ama, meu pai te chama e te espera lá. Meu pai te chama porque te ama, meu pai te chama e te espera lá. Meu pai te chama porque te ama, meu pai te chama e te espera lá. Meu pai te chama porque... Olá! Com as bênçãos dos santos do mês de agosto, em especial São João Maria Vianney, patrono dos sacerdotes, você acompanha a partir de agora o boletim Igreja no Brasil com as principais notícias da semana. A gente começa este mês de agosto com a celebração do mês vocacional, te convidando para juntos com toda a igreja no Brasil rezarmos por todas as vocações e para que elas sejam cada vez mais despertadas. E para colaborar, a Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB, em parceria com a Edições CNBB, a Pastoral Vocacional, a Pastoral Familiar e a Conferência dos Religiosos do Brasil, preparou uma programação especial para todo o mês de agosto. A programação é variada e conta com a realização de lives em parceria com a Edições CNBB e também com a oração do Terço Vocacional, que será transmitido ao vivo às quartas-feiras pelas emissoras de inspiração católica. Todas as lives poderão ser acompanhadas pelo @CNBB Nacional e também pelo @Edições CNBB. A programação completa está no cnbb.org.br. Na próxima quarta-feira, dia 5 de agosto, a Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB vai lançar em uma live a identidade visual e os subsídios do Dia Nacional da Juventude 2020, o DNJ. Na live, o bispo de Valença, no Rio de Janeiro, e presidente da comissão, Dom Nelson Francelino, vai refletir o tema do DNJ deste ano, Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso, inspirado pela campanha da fraternidade. E o lema, ouviu e juntos com eles caminhou, versículo da passagem dos discípulos de Emaús. A live vai ser às 8h30 da noite no canal dos Jovens Conectados. O DNJ vai ser celebrado no dia 25 de outubro, mas apesar da data ser fixa no calendário da comissão, cada diocese tem liberdade para fazer no melhor momento, no segundo semestre de cada ano. Por causa da pandemia, o DNJ deste ano também vai ser diferente. O evento presencial não vai acontecer. Então, o Dia Nacional da Juventude na sua região certamente vai ser de forma online. Mais informações no cnbb.org.br. Neste sábado, 1º de agosto, faleceu aos 83 anos o bispo emérito de Cornélio Procópio, no Paraná, Dom Getúlio Teixeira Guimarães. O corpo do bispo foi sepultado neste domingo na Catedral Cristo Rei, logo depois da Missa das Exéquias. Dom Getúlio foi o 3º bispo da diocese de Cornélio Procópio. Nascido em Cipotânea, Minas Gerais, foi ordenado padre em 1996 e bispo em 81. Nomeado pelo Papa São João Paulo II como bispo de Cornélio Procópio em 1984, dedicou 30 anos ao serviço pastoral na diocese. Durante toda a vida de bispo, Dom Getúlio colocou em prática o seu lema de ordenação, que passou fazendo o bem. Na última quarta-feira, dia 29 de julho, o Papa Francisco nomeou o novo bispo para a diocese de Balsas, Maranhão. O escolhido foi o padre Valentim Fagundes de Menezes, atualmente
provincial dos missionários do Sagrado Coração da província do Rio de Janeiro. O padre Valentim também é presidente da Conferência Americana dos Missionários do Sagrado Coração na América Latina. A diocese estava vacante desde 2 de fevereiro de 2020, quando faleceu o quarto bispo, Dom Enemésio Ângelo Lazares. Padre Valentim nasceu em Portugal em 1953 e está no Brasil desde 74. Foi ordenado sacerdote em 1982. A CNBB enviou saudação ao novo bispo. Em sintonia com os apelos do Papa Francisco, a Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sócio-Transformadora da CNBB e um conjunto de organizações parceiras lançaram o site da Sexta Semana Social Brasileira. A plataforma, lançada na última terça-feira, dia 28 de julho, foi criada para articular conteúdos, memória, agenda das atividades e relatos das experiências e da mobilização da Igreja do Brasil e da sociedade em torno do tema Mutirão pela Vida por Terra, Teto e Trabalho. Segundo a secretária executiva da Sexta Semana Social Brasileira, Alessandra Miranda, ainda estão para ser lançados os materiais pedagógicos, como o caderno de formação com 45 textos e artigos de aprofundamento sobre o tema e as orientações metodológicas para a realização dos mutirões. Mais informações, cnbb.org.br. Ainda na última terça-feira, dia 28 de julho, um boletim divulgado pela Comissão Nacional de Presbíteros, organismo vinculado à CNBB, registra que 368 padres diocesanos foram contaminados com o novo coronavírus. 21 deles perderam a vida. Os dados foram consolidados com base nos 18 regionais da CNBB. No levantamento, o Regional Norte 2, que abrange os estados do Pará e Amapá, é o que mais contabiliza infecções de padres por coronavírus. 38 casos confirmados e 6 mortes. Em segundo lugar está o Nordeste 2, que abrange os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Foram contabilizados 57 padres infectados e 3 mortes. O Regional Sul 1, que abrange o estado de São Paulo, ocupa o terceiro lugar no número de infectados, 38 casos e 1 morte. Dos 18 regionais da CNBB, apenas o Oeste 1, que abrange o estado do Mato Grosso do Sul, não teve registro. O relatório da Comissão Nacional de Presbíteros também inclui o número de bispos que testaram positivo para a Covid-19. Os dados já haviam sido confirmados pela CNBB no dia 20 de julho. 9 bispos testaram positivo para a Covid-19 e 2 morreram. O levantamento completo está no cnbb.org.br. Confira também no portal da CNBB, Casa do Migrante na Paraíba, projeto do Serviço Pastoral do Migrante do Regional Nordeste 2 da CNBB, completou 2 anos e ultrapassou a marca de 250 acolhidos. Estão abertas as inscrições para o 20º Encontro Nacional da Pastoral da Educação, que vai ocorrer nos dias 11 e 12 de setembro deste ano. Novos episódios da série de áudio-reportagens sobre a campanha É Tempo de Cuidar já estão disponíveis no canal da CNBB no SoundCloud. A campanha Amazônia Precisa de Você já enviou a comunidades amazônicas R$640 mil em doações de alimentos e materiais de higiene. A ação solidária emergencial É Tempo de Cuidar continua precisando de ajuda e doações. Para ajudar, acesse o hot site cnbb.org.br/Tempo de Cuidar. O Boletim Igreja no Brasil fica por aqui. Não se esqueça de acompanhar as nossas notícias se inscrevendo no nosso canal no YouTube, além de curtir e compartilhar o conteúdo. Até a próxima! A Fazenda da Esperança completou 37 anos de fundação. Hoje, vamos acompanhar como essa história foi construída e apresentar outras atividades que desenvolvemos em diversas áreas. Em todas elas, queremos valorizar e preservar a vida. Em março de 1970, foi criada a obra social Nossa Senhora da Glória na paróquia de mesmo nome em Guaratinguetá, São Paulo.
É uma entidade sem fins lucrativos que tem como finalidade prestar serviços socioassistenciais de proteção básica e social, especialmente às pessoas em situação de exclusão e de risco social, como dependentes químicos e alcoólatras, portadores do HIV, mulheres, crianças, adolescentes e famílias em situação de risco social. No início da década de 80, com o objetivo de colocar em prática os ensinamentos do Evangelho e as pregações de seu pároco, Frei Hans Stapel, Nelson Giovanelli aproximou-se de um grupo que usava drogas em uma esquina do bairro Pedregulho, o mesmo da obra social. E surgiu dentro de mim um desejo de fazer a mesma experiência que Jesus havia feito, ou seja, de vir não pelos que estão bons, mas por aqueles que estão mal hoje na sociedade. Só que era difícil para mim porque eu sempre vivi num ambiente sadio, nunca frequentei um ambiente pesado. Mas foi justamente a força do amor que me impulsionou a ir de encontro a eles e dirigir a palavra a um deles, pedindo que me ensinasse a fazer alguma coisa do que sabia fazer. Para ele foi um choque grande, porque sabia que eu era de outro ambiente, mas ao mesmo tempo sentia uma alegria de saber que tinha alguém que estava se interessando sem ter outras intenções por causa, com ele, né? E por causa disso, uma amizade cresceu muito forte entre nós, entre eu e ele me apresentou aos seus outros colegas. E a partir daí, através de vários contatos, várias conversas que nós tivemos juntos, nasceu uma amizade grande em todo aquele grupo e um respeito mútuo muito maior entre eu e eles. Como ganhou a confiança do grupo, Nelson recebeu um pedido de ajuda de um de seus membros, Antônio. Ele disse que não aguentava mais ver sua mãe chorar, sofrer e queria deixar as drogas. Isso aconteceu no dia 29 de junho de 1983. Com o passar dos dias, os outros jovens do grupo também resolveram mudar de vida e foram viver em uma casa alugada, formando assim a primeira comunidade. Desde o início, os jovens eram acompanhados e incentivados por Frei Hans, tanto na paróquia como nas primeiras comunidades rurais em Guaratinguetá. Dessa forma, o acolhimento de dependentes químicos foi incorporado à obra social Nossa Senhora da Glória. O trabalho cresceu e os primeiros jovens partiram Brasil afora, abrindo novas fazendas, como em Coroatá, Maranhão, em Lagarto, Sergipe e outros estados. Atualmente, a Fazenda da Esperança está presente em todos os estados brasileiros. Inaugurar uma nova fazenda sempre foi e é uma resposta ao sofrimento da humanidade. Em 1988, Lucilene Rosendo e Iraci Leite deram início à parte feminina da fazenda. Em um pequeno apartamento dentro da obra social, elas acolheram as primeiras jovens que queriam se livrar dos vícios. Mais tarde, um grande centro de acolhimento foi construído no bairro São Manuel, em Guaratinguetá, e com o passar do tempo, novas casas para acolhimento de mulheres foram inauguradas em diversos lugares. Porém, com o tempo, todos compreenderam que a missão da Fazenda da Esperança não era só resgatar pessoas das drogas, mas levar esperança a quaisquer sofrimentos que se apresentassem. Um desses sofrimentos bateu à nossa porta através de alguns acolhidos que chegaram para se recuperar das drogas e eram portadores do HIV. Naquela época, o senhor João Rosendo, pai de Nelson, era um dos voluntários da fazenda e assumiu de modo particular o cuidado com aqueles jovens. Assim, em 1994, era fundada a Casa de Apoio Sol Nascente. Como o trabalho de acolher dependentes químicos, que também eram portadores do HIV, era prestado com muito carinho, a Casa Sol Nascente tornou-se referência na região e passou a receber pacientes que não eram dependentes químicos. Mais tarde, a Casa Sol Nascente abriu novas unidades em Lagoinha, também no estado de São Paulo, e em Fortaleza, no Ceará, onde temos uma casa específica para acolher crianças portadoras do HIV encaminhadas pela Vara da Infância e Juventude. A experiência de ajudar pessoas a resgatar o sentido da vida no Brasil chegou à Alemanha, terra natal de Frei Hans. Em 1998, um grupo de ex-acolhidos
partiu rumo ao velho continente. Passou alguns meses limpando e organizando uma antiga fazenda para iniciar o trabalho de acolher jovens. Atualmente, existem 8 fazendas da Esperança na Alemanha. Com o passar dos anos, além do Brasil, a Fazenda da Esperança atendeu pedidos de abertura de novas fazendas em mais 22 países, chegando a quase 150 comunidades. Tantos movimentos que estão nascendo são pessoas que se inspiram no Evangelho, colocam em prática, e aqui tem uma força, não sei, que vem direto de Deus e que renova a igreja. Enquanto alguns jovens que concluíam seu ano de acolhimento espalhavam voluntariamente essa experiência pelo mundo, outras necessidades apareceram aqui no Brasil, como, por exemplo, as residências terapêuticas. Com as mudanças nas diretrizes de assistência psiquiátrica, muitas instituições foram fechadas e a diretoria da Fazenda da Esperança foi procurada pela área da saúde do governo para atuar no serviço de residências terapêuticas, que são moradias onde são cuidados portadores de transtornos mentais vindos de internações psiquiátricas de longa permanência. O objetivo desse trabalho é ajudar os atendidos a construir um processo de superação das limitações biopsicossociais com as quais eles se deparam no cotidiano. No continente mais pobre do mundo, a África, a Fazenda da Esperança está presente há 14 anos. O primeiro país atendido foi Moçambique, na missão de Dombe. Ricardo, que foi para lá em 2006, conta como era a situação naquele período em que assumiu a direção de um pequeno hospital, uma escola e um internato. Então a gente começou a fazer esse trabalho junto com pessoas que estavam dispostas a fazer missão, enfermeiros, pessoas ligadas à área da educação. E os primeiros 5 anos nessa missão a gente trabalhou diretamente ligado à educação, a acolher os jovens que precisavam estudar. Era uma região muito pobre, né, naquela época. Depois de 5 anos que a gente trabalhava na área da educação, a gente começou o trabalho com a área da recuperação, quando começamos a primeira fazenda masculina nesse período, né? E poucos anos depois começamos já também a fazenda feminina, né? Então, e depois outras congregações se juntou à Fazenda da Esperança, como a Obra de Maria foi e assumiu os internatos, também as pequenas missionárias aqui de Maria Imaculada, aqui de São José dos Campos, elas também começaram conosco lá, assumindo a parte do hospital. E tínhamos os padres brancos que moravam também lá e assumiam as comunidades, que eram mais de 30 comunidades na região de Dombe. Então era bonito porque tinha toda essa parceria com outras comunidades e cada um foi assumindo o seu papel, e hoje a gente tem uma grande missão. Foi um aprendizado para todo mundo, porque ninguém era da área da educação, né, a não ser a Isabel, que também é uma missionária consagrada, né? Com os serviços prestados, a Fazenda da Esperança tornou-se uma referência especialmente para a população mais carente de Dombe. Um exemplo foi durante o ciclone Idai, que causou grandes inundações, e somente em Moçambique morreram mais de 500 pessoas em março de 2019. Diante dessa calamidade, a Fazenda da Esperança foi um porto seguro para os mais pobres, um local onde eles tinham ajuda humanitária em forma de alimentos, roupas e utensílios de limpeza. Com o passar dos dias, a Fazenda da Esperança também colaborou com a construção de cabanas mais resistentes e, posteriormente, casas de alvenaria para as pessoas mais pobres. Amigos da Fazenda da Esperança, muito obrigado pela ajuda. Aqui em Moçambique estou muito feliz, cada missão de Dombe. Estamos a receber panela, estamos no reassentamento devido às cheias. Agora estamos numa vida diferente, apesar do que aconteceu, mas já estamos a conseguir ultrapassar. Muito obrigado mesmo. É difícil contar a história da Fazenda da Esperança sem falar do trabalho com as crianças, pois foi uma das primeiras atividades da obra social Nossa Senhora da Glória. Existem 3 centros de educação infantil onde visamos a preservação da vida e a formação de homens novos.
É um trabalho essencial para os pequeninos, pois seus pais trabalham durante o dia e, dessa forma, eles têm locais onde podem desenvolver suas habilidades. Outro trabalho desenvolvido é o fortalecimento de vínculos com crianças que se encontram sem referência familiar ou em situação de ameaça, necessitando serem retiradas de seu núcleo familiar. Isso é feito na Casa da Criança Laura Vicunha. Com o objetivo de oferecer convivência e fortalecimento de vínculos a crianças e adolescentes no bairro São Manuel, em Guaratinguetá, foi criado o projeto Girassol, onde são desenvolvidas diversas atividades. Da experiência da Fazenda da Esperança, surgiu no ano 2000 o Grupo Esperança Viva. O objetivo é apoiar famílias, dando-lhes espaço de trocas de experiências e orientações para prevenir o problema de drogas ou superar esse problema, se ele já existir, e fazer com que voluntários unam-se e possam trabalhar nessa linha, servindo sua comunidade. Para divulgar essas experiências à sociedade, existe o Retorno à Vida. Esse trabalho é feito através de meios de comunicação, onde a Fazenda da Esperança apresenta sua experiência, promove formação e prevenção. 2020 chegou e um sofrimento que abala o mundo também bateu à nossa porta: o coronavírus. Quando as instituições governamentais recomendaram às pessoas para ficar em casa, nosso fundador Frei Hans pensou: e os que não têm casa? De março até agora, já acolhemos mais de 1.000 pessoas que viviam nas ruas em plena situação de vulnerabilidade. Jamais podíamos imaginar que Deus quisesse isto de nós. Mas quando Deus chama uma obra, um carisma, Ele mesmo vai fazer a gente entender. E bonito, Ele manda outros que colaboram, que sentem. Hoje a Família da Esperança tem mais de 1.000 membros. Esse grande movimento em favor da vida acontece porque pessoas voluntariamente aceitam o desafio de servir. Em nosso programa anterior, por exemplo, acompanhamos a história de Dom Mário Rino Sivieri, um amigo que por cerca de 30 anos foi um dos nossos grandes colaboradores e partiu para a casa do Pai. No último dia 29 de junho, data em que a Fazenda da Esperança completou 37 anos, mais 2 jovens, Luciano e Jean Paul, foram ordenados diáconos na Fazenda da Esperança de Guaratinguetá. Daqui a um tempo, serão padres dispostos a dizer sim, acompanhando nossos acolhidos e ajudando-os a encontrar um sentido novo para suas vidas. Dessa forma, comemoramos mais um aniversário. Compreendemos que não existimos somente para ajudar pessoas a sair do mundo das drogas, mas para sermos canal de esperança onde estivermos. E assim está crescendo a obra. Eu me pergunto muitas vezes: Deus, o que você ainda quer de nós? Para onde você quer nos levar? Mas sempre dizemos: seja feita a tua vontade. 37 anos, obedecemos a Deus. E vamos continuar a obedecer aquele que Ele quer, nós também queremos. Você gostou desse vídeo? Inscreva-se, curta, compartilhe. Amanhã a gente retorna com mais um programa, O Povo de Deus. Que Deus abençoe você e salve Maria. Até mais.